Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de algoritmos e programação de computadores 1 para a Univesp. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa é a videoaula de número 14 e o assunto dessa videoaula, pessoal, é documentação de programas. Por que é importante a gente documentar os nossos programas, os nossos códigos? O que isso vai afetar o desempenho ou a legibilidade do código, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho isso daí na aula de hoje. Bom, a documentação, pessoal, de programas permite que os usuários entendam o que o programa faz. Então, você tem a perspectiva de uma pessoa que vai simplesmente utilizar o teu código, o teu programa. Então, por meio da documentação, você vai informar esse usuário como executar aquele programa, ou o que ele faz, o que o programa espera como entrada, o que ele vai gerar como saída, tá? E também você tem a perspectiva do desenvolvedor, né? Então, o desenvolvedor, por meio da documentação, permite que a documentação permite que esses desenvolvedores entendam como que o programa vai funcionar, de modo a favorecer depois a manutenção daquele código ou a extensão, adicionando novas funcionalidades, resolução de bugs e etc. Então você tem duas perspectivas diferentes aí de documentação, né? A documentação voltada para o usuário e a documentação voltada para desenvolvedores. E é importante a gente documentar os nossos códigos, até mesmo para o próprio autor daquele código, né? Porque à medida que o programa se torna mais e mais complexo, com mais linhas e etc., o desenvolvedor ele pode se esquecer daquele trecho que ele implementou anteriormente. Então, é normal que a implementação de um aplicativo demore, né, algumas semanas, meses e até mesmo até anos, né? E aqueles códigos que foram implementados lá no início, o programador não vai mais se lembrar depois de um tempo. Então, você documentar, você deixar claro ali em termos mais é, legíveis, tá? O que aquele código faz, isso vai facilitar até mesmo a própria vida do autor daquele programa, tá? Bom, para documentar um código em Python, normalmente, né, tanto em Python como também em outras linguagens, isso é feito por meio de comentários. O que é um comentário? Um comentário, pessoal, são palavras, são frases que você adiciona no teu código, então fica junto com o código, tá? Você delimita aqueles comentários com alguns caracteres especiais. Isso depende da linguagem. Na linguagem Python é por meio de uma hashtag, como essa daqui. E o interpretador, ele simplesmente vai ignorar aqueles comentários quando ele for executar o teu código. Então, os comentários só servem para seres humanos, para as pessoas lerem aquilo e entender o programa, tá? O interpretador ou o compilador, né, no caso de outras linguagens, eles simplesmente ignoram esses comentários e usam apenas o que está ali fora dos comentários, que é o código de fato. Então, olha aqui um exemplo de uma documentação da nossa função f, que é x² mais 1, que a gente viu na aula passada, né, sobre o assunto de funções. E aqui eu estou documentando essa função por meio de comentários. Então, comentários na linguagem Python, uma das maneiras, né, de se adicionar comentários é por meio dessas hashtags. Então, quer dizer, tudo que está à direita dessa hashtag até o final daquela linha vai ser ignorado pelo interpretador.
Então, no caso aqui, essa primeira linha, tudo que está aqui, né, todo esse texto que está aqui, vai ser ignorado na hora de você rodar esse código lá no teu computador. Aí, quando ele pula uma linha, né, vai para a linha de baixo, se você não tiver a hashtag novamente, aí ele entende aquilo como um código que deve ser executado. Então, se você quer comentar com várias linhas, você tem que colocar uma hashtag em cada linha, e aí tudo que está aqui, né, vai ser interpretado como comentários, tá? Então eu estou colocando aqui, calcula x² mais 1 e armazena um resultado em res e depois retorna o valor de res. Tá? Então sempre fazendo essa associação aqui, o que é o código e o que está sendo feito em cada código, em cada linha dessa daí de instrução. Caso o comentário ocupe várias linhas, como foi o caso anterior, né, é possível você, ao invés de usar uma hashtag para cada linha, você pode delimitar esse comentário por meio de 3 aspas simples ou 3 aspas duplas seguidas, tá? Isso na linguagem Python, então quer dizer, aqui eu estou abrindo uma seção de comentário, então tudo que está aqui é comentário que vai ser excluído pelo interpretador e depois aqui eu fecho aquela seção de comentário. Então, quando você tem textos que devem ocupar mais de uma linha, você pode usar essa sintaxe, né, de 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, para abrir e depois para fechar aquela seção de comentários. Bom, é importante, pessoal, a gente saber balancear entre comentários e legibilidade de código. Tem pessoas que levam ou é 8 ou é 80, né? Ou elas não colocam nenhum comentário e isso acaba prejudicando a legibilidade de certa maneira daquele programa. E tem pessoas que documentam até demais, tá? Para cada linha ela vai lá e coloca um comentário. Então, até mesmo para aquelas instruções que não seriam necessárias do comentário, porque a própria instrução já é autoexplicativa, a pessoa vai lá e coloca o comentário. Então, é importante a gente saber balancear quando se deve adicionar comentários no nosso código ou não. Às vezes, a gente escolhendo variáveis com nomes mais significativos, isso vai tornar o nosso código mais legível do que ficar adicionando comentários. Tá? Então, se você tem que, de certa maneira, saber balancear, né? Colocar variáveis com nomes que sejam autoexplicativos, trechos de código que, se você acha que são complexos, tem uma lógica muito complexa, aí você adiciona comentários, tá bom? Bom, uma outra maneira da gente documentar códigos em Python é por meio do que a gente chama de docstrings, que são documentações, que são comentários que você adiciona em funções que você define. Tá? E depois, essa documentação pode ser acessada por meio da função help já disponível lá na linguagem Python. Então, um exemplo já, pessoal, que a gente pode ver é usar a função help para acessar a documentação das funções que já são pré-definidas na linguagem Python. Então, vamos ver um exemplo aqui na nossa tela. Então, eu estou aqui no meu interpretador e eu quero, por exemplo, saber qual que é como que funciona a função, por exemplo, max, tá? Então, se eu coloco help entre parênteses ao nome da função max,
a gente acessa o docstring, né, dessa função. Então, olha aqui, aqui eu tenho então essa documentação já disponível para eu poder acessar. Se eu quero, por exemplo, saber como que funciona a função min, também eu tenho uma documentação aqui já específica para a gente poder visualizar. E assim para a maioria das funções. Então, no caso de funções que foram definidas pelo próprio usuário, se a gente tentar usar essa função help, a gente não vai obter essa documentação. Então, uma maneira, a gente pode ver, entender, né, como que a gente cria o docstring de funções que a gente mesmo define, para que depois os usuários daquela função, daquelas funções que a gente definiu, possa também ter acesso a essa documentação. Então vamos ver um exemplo da função f que a gente já viu, que a gente já definiu ela, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui a definição da minha função f de x. O resultado seria x ao quadrado mais 1 e o retorno do resultado dessa função, tá? Bom, então essa definição aqui dessa função está sem documentação nenhuma. Você pode adicionar alguns comentários aqui, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um comentário. Então, calcula x ao quadrado mais 1. E depois aqui eu vou adicionar um outro comentário que seria retorna o resultado, tá? Bom, se eu chamar o help dessa função f aqui embaixo, reparem que ele vai me mostrar aqui na tela um texto, que é o texto padrão. E como a gente viu nas outras funções previamente definidas, o texto, né, a documentação daquela função deveria aparecer aqui embaixo, tá? Então, quer dizer, esses comentários aqui, eles não são considerados nessa função help. Para a gente considerar alguma coisa para ser exibida aqui por meio da função help, a gente tem que colocar uma string, né, de uma maneira um pouco diferente aqui na definição da função, que é adicionar logo após, aqui na primeira linha, né, da definição da função, a gente coloca uma string por meio de uma aspa simples e a gente coloca lá o texto que seria o que deveria ser impresso lá na tela. Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui exemplo de documentação de funções que será impressa por meio da função help, tá? Muito bem. Agora, olha só o que acontece quando eu chamo help de f. Tá? Então, aquele texto, né, que a gente coloca aqui na primeira linha, logo após a gente abrir aqui o bloquinho da função, é o que vai ser impresso aqui embaixo para o usuário. Então é isso, né? Então aqui, isso aqui é o que a gente acabou de fazer. Aqui é o uso, né, do help, tá? E é isso, é basicamente a videoaula da documentação de programas. Então a gente viu qual que é a importância da documentação de códigos, tanto para o usuário como para o programador, e também até para o próprio autor daquele código, né? A gente viu duas maneiras diferentes de se adicionar comentários na linguagem Python, e a gente viu que os comentários são a forma de documentar documentação interna, né, de programas.
E a gente viu também os docstrings, né, que é a definição de, que é a adição de documentação de funções, é, tanto aquelas predefinidas, né, no caso do acesso a essa documentação, como também a criação de documentação de funções que a gente mesmo define. Tá? Então essa foi a videoaula e a gente vai então dar continuidade às nossas aulas nas próximas semanas e a gente se vê então na próxima oportunidade. Obrigado.